Olá, boa tarde. O governo federal anuncia hoje a atualização de normas de segurança do trabalho. O presidente Jair Bolsonaro participa da cerimônia. Acompanhe ao vivo com a gente direto do Palácio do Planalto. O filho do Ipiranga, as marchas plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se empenhou nessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em desejo, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, desvela sorte, pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vidas, por trazer a pátria amada, os filhos desse sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais ardida, desde os sonhos lindos campos tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, um labaruto sempre estrelado, que diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado. Os serves da justiça canta forte, verás que o vinho deu na voz da luta. Nem tem ninguém te adora a própria morte. Terra morada, entre outras vidas, tem Brasil, a pátria amada. Os filhos desse sol mais gentil, pátria amada Brasil. Pedimos que tomem seus assentos. Convidamos a fazer uso da palavra o secretário executivo do Ministério do Trabalho e Previdência, Bruno Dalcomo. Boa tarde a todos. Presidente Jair Bolsonaro, senhores ministros, parlamentares, senhoras e senhores, meus amigos e minhas amigas. O cenário que encontramos no Ministério do Trabalho em 2019 era de absoluto descalabro. O Ministério Cartorial, que havia frequentado as páginas policiais dos jornais brasileiros nas últimas 2 décadas, que havia perdido a capacidade completamente de propositura de políticas públicas. Um ministério que ostentava o título muito incômodo de último Ministério da Esplanada a rodar 100% no papel. Pois bem, sobre a liderança do presidente Bolsonaro, já em 2019 implementamos uma completa transformação digital, tornando online 100% dos serviços oferecidos pelo Ministério. A carteira de trabalho digital já tem mais de 400 milhões de acessos e é o aplicativo .gov mais acessado no país. Hoje, qualquer trabalhador também pode pedir o seu seguro-desemprego pelo celular. E foi isso que salvou muitos trabalhadores no meio da pandemia, quando os estados simplesmente fecharam as suas agências de trabalho, deixando os trabalhadores abandonados, sem emprego e sem renda. Além do foco no cidadão brasileiro, também orientamos nossas energias para a melhora do ambiente de negócios.
As entregas de hoje são mais um episódio nessa jornada de facilitação da vida dos empregadores e trabalhadores, da vida de quem gera investimento e emprego nesse país. As NRs, senhoras e senhores, normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho, tratam de toda a atividade econômica do país, de máquinas e equipamentos à construção civil, da agricultura a plataformas de petróleo, de atividade portuária aos frigoríficos. O objetivo da revisão dessas normas é tirar da frente o que é burocrático e focar no que realmente importa. Vocês acham que faz sentido uma norma que encarece a importação de uma máquina nova, importada da Alemanha, por exemplo, em mais de 20%? Que dizer de uma regra que exige a medição da velocidade do ar-condicionado em todas as empresas do país? Ou ainda, normas que estabelecem as mesmas obrigações para grandes empresas multinacionais e para a pequena padaria da esquina. Pois bem, isso tudo é inaceitável e é essa realidade que está sendo mudada. É uma mudança de chave e uma mudança de cultura. O Brasil não aceita mais ficar amarrado a esse cipoal regulatório e burocrático que não tem outro objetivo que não seja a própria alimentação. Conduzimos esse processo com responsabilidade, transparência e altíssimo nível de consenso entre trabalhadores e empregadores. Em números, foram 22 consultas públicas com mais de 20 mil contribuições entre centenas de reuniões com as bancadas de trabalhadores e empregadores de todos os setores nesse processo de revisão que possui em torno de 95% de consenso. Mais da metade de todos os normativos já foi modernizado e harmonizado com o que há de melhor no mundo. As estimativas da Secretaria de Política Econômica apontam para um retorno de mais de 220 bilhões de reais para a economia, ou melhor, para as empresas. Esse é um recurso que será empregado em investimentos, em construção de novas plantas, na compra de maquinário mais moderno, no treinamento e remuneração de trabalhadores, e não desperdiçado em burocracias sem sentido. Hoje, estamos entregando a revisão de mais 10 normas regulamentadoras ou anexos, incluindo a NR5, de modernização da estratégia de prevenção de acidentes nas empresas, a NR30, de simplificação de requerimentos no transporte aquaviário, e a NR17, que lida com aspectos de ergonomia em 100% dos setores produtivos da economia, dentre outros normativos. Todas passam a conferir tratamento diferenciado a micro e pequenas empresas, a separar empresas pelo seu efetivo grau de risco, a reconhecer certificações internacionais e a usar a tecnologia para reduzir os deslocamentos desnecessários de trabalhadores e permitir que empresas e seus colaboradores foquem na melhoria contínua da produtividade e da competitividade no país. Senhoras e senhores, essas entregas são resultado do esforço de um conjunto grande de profissionais dedicados e, por isso, gostaria de deixar um agradecimento especial à equipe da CTPP, que é a comissão tripartite que produz a atualização dessas normas, e as bancadas do governo, dos trabalhadores e também a bancada dos empregadores. Todos compreenderam a necessidade de um novo olhar, entenderam o seu papel de protagonismo na construção de um ambiente que olha, por um lado, para a melhoria do ambiente de negócios e para a geração de oportunidades, e, por outro, para a preservação da saúde e segurança dos trabalhadores brasileiros. Por fim, gostaria de fazer um agradecimento ao nosso ministro Onyx Lorenzoni, ao ministro Paulo Guedes e ao ministro Rogério Marinho, e também ao ministro Bruno Bianco, aqui presente, e em especial ao nosso presidente Jair Bolsonaro, pela liderança e pela coragem de encabeçar um governo transformador e pela oportunidade que nos deram de contribuir para o futuro do nosso país. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Nesse momento, fará uso da palavra o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni. Presidente Jair Bolsonaro, ministro João Roma, ministro Marcelo Quiroga, ministro Bruno Bianco, querido amigo ministro Gilson Machado,
ministro que é referência para todos nós, para quem todos nós batemos continência com alegria no coração, ministro Augusto Heleno. Ao Bruno Dalcomo, e no teu nome, Bruno, saudar a toda a equipe do Ministério do Trabalho, da Previdência, e nesse momento aqui, especificamente, lembrar o esforço que foi feito. Abrisses aqui falando exatamente de que o Ministério do Trabalho foi o último, onde tudo era no papel. E hoje é talvez um dos primeiros em que tudo é digital. Isso se deve aos servidores que se dedicam do Ministério do Trabalho e da Previdência. E eu pedi uma salva de palmas a ele pelo belíssimo trabalho que eles fazem. Secretário Mário Frias, da Cultura, os deputados federais, na figura da deputada Bia Kicis, e o senador da República, querido amigo Nelson Trade, aos representantes de empregadores, de empregados, a minha esposa, que me honra com a sua presença aqui, a minha amada Denise, que é a parte boa e bonita da família. Presidente, é muito importante o que nós estamos fazendo aqui, e é importante também lembrar a contribuição extraordinária do ministro Rogério Marinho, hoje ministro, pelo trabalho feito nas NRs anteriores, ao então secretário, hoje ministro Bruno Bianco, que fez uma modernização extraordinária na área do trabalho e da Previdência, enquanto teve a missão de ser o secretário especial dessas áreas. É muito facilitado, ministro Bruno, o trabalho que eu enfrento lá hoje, por conta das bases de modernização, de atualização que foram feitas pelo amigo na passagem lá por essa importante e decisiva função. Presidente, quando o senhor venceu a eleição, uma das coisas importantes que o senhor dizia durante o período eleitoral e depois, era de que nós tínhamos que nos esforçar para tirar o governo do pescoço, do cangote, do trabalhador e do empreendedor brasileiro. E Gilson, nós que somos empresários, nós que sabemos como é gerar emprego, esfregar a barriga em balcão, a gente sabe o quanto é difícil gerar oportunidades e manter oportunidades. Quando foi criada uma série de regras, como a própria CLT, e se fez aquele muro de proteção ao emprego, deputado Pauletti, que é, na verdade, a indenização pelo fundo de garantia na hora da demissão, isso serviu para represar muitos empregos, mas, por outro lado, também cria um muro que impede o acesso de milhares e milhares de pessoas às oportunidades de trabalho. E é nisso que hoje a nossa equipe, Bruno, trabalha com dedicação, olhando o Brasil, presidente, dos dois lados, o lado do emprego formal. E aí, presidente, no seu governo, nesses primeiros 9 meses do ano, são 2.200.000 empregos novos gerados com carteira assinada, porque nós tivemos, e o senhor teve, a coragem de simplificar, facilitar e dar confiança a quem empreende no Brasil. E isso é decisivo, deputado Zé Rocha, para que empregos aconteçam no nosso país, no mundo formal. Eu tenho a esperança com a nossa equipe de que no próximo mês nós iremos anunciar sim, com o CAGED de setembro, a chegada a mais de 2,5 milhões de empregos gerados no último ano, presidente. E é importante lembrar, nos 2 anos e meio da Dilma, sem pandemia, general Heleno, eles exterminaram 2,5 milhões de empregos em 2 anos e meio. O seu governo, presidente, vai gerar, num ano difícil de pandemia, graças ao trabalho do ministro Quiroga, lembrar a importante contribuição do ex-ministro Pazuello para que o Brasil atingisse as 300 milhões de doses que já foram distribuídas, as 242 milhões de doses aplicadas. O Brasil bateu os Estados Unidos, quer em quantidade de doses, quer em população adulta vacinada, e isso não é pouco. Eles começaram um mês antes do que nós. Eles produzem
vacinas importantes, mas o Brasil teve a competência, graças à liderança do presidente Bolsonaro, e hoje ninguém mais fala disso. Falam de inflação porque teve prefeito e vereador, prefeito e governador que fecharam cidades, porque a economia a gente vê depois, só que o depois bate na porta. E o Brasil só conseguiu se recuperar porque teve auxílio emergencial, teve BEM, teve PRONAMP, teve a coragem de um presidente que em março do ano passado disse: tem que tratar esta epidemia com equilíbrio, proteger a saúde, mas proteger os empregos. É impossível ter saúde na miséria, na fome e no desemprego. A Organização Mundial da Saúde levou 5 meses para reconhecer isso. E hoje nós colhemos o resultado desta coragem, desse destemor, que o Brasil conseguiu ter o desempenho que nós temos hoje na recuperação do emprego em nosso país. Essa norma regulamentadora que nós estamos revisando, que é a 5, como disse o secretário Dalcomo, ela trabalha em relação às CIPAs, simplificando, facilitando, desburocratizando, fazendo a prevenção da acidentalidade dentro das empresas com mais economia, o que é mais importante ainda, separando a grande da pequena empresa, dando o tratamento adequado àquele que precisa de tempo e condições para crescer, dando um olhar de orientação. A fiscalização do trabalho é importante, sim, porque nós precisamos preservar o trabalhador e as suas funções. Agora é muito importante que a fiscalização também saiba ser alguém que aconselha, alguém que orienta, alguém que está ali para ajudar o empregador a dar a melhor condição de desempenho e trabalho para o seu funcionário. E esta é a linha que nós temos trabalhado aqui. A norma regulamentadora 17 trata da ergonomia e criou uma nova figura, que é a avaliação ergonômica preliminar, ou seja, muito mais simples, muito mais econômica, muito mais adequada aos novos momentos em que vivemos, e ela tem uma característica importantíssima: preservar a saúde dos colaboradores. As outras duas tratam de explosivos, fazendo adequações importantes com aquilo que eram os normativos do Exército, e a norma regulamentadora 30, que trata principalmente do transporte aquaviário, adequando-se às pequenas embarcações para que a gente superasse aquela situação onde a pequena embarcação ela tinha o mesmo tratamento de um navio, por exemplo, de grande calado e de grande porte. Há uma diferença entre quem anda na Amazônia, nos rios internos brasileiros, e aqueles que fazem o transporte oceânico. E esta adequação foi feita com brilhantismo pela equipe do Ministério do Trabalho. Portanto, presidente, eu termino aqui lembrando ao senhor: podem colocar quantas pedras de tropeço desejarem colocar diante do governo do senhor, mas este time, que é o time Bolsonaro de ministros e ministras, tem coragem, humildade, resiliência, perseverança e amor pelo Brasil. Essa é a grande diferença, deputado Medeiros. E na palavra inicial eu falava dos empregos exterminados, e eu falo aqui dos empregos recuperados em meio a uma pandemia. Bia Kicis, uma vez perguntaram para Jesus: qual é o mais importante mandamento? Amarás o Senhor teu Deus com toda a força do teu coração e todo o teu entendimento. E aí alguém perguntou: mas Senhor, qual é o segundo mais importante? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Presidente, eu sou testemunho, todos nós, o quanto o senhor ama o Brasil, o quanto o senhor ama o seu próximo, o quanto o senhor ama os brasileiros e as brasileiras. Governo que ama os brasileiros e as brasileiras serve aos brasileiros, como o seu governo demonstra nesses atos servir a esse país que nós amamos. E nós juntos, presidente, vamos fazer o Brasil cada vez mais estar no lugar de destaque que ele merece, garantindo duas coisas muito importantes: segurança no presente e a certeza, deputado Rocha, que tem futuro para todos nós no nosso Brasil. Obrigado. Neste momento, convidamos o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni,
a assinar 4 portarias que alteram as normas regulamentadoras 5, 17, 19 e 30 sobre segurança e saúde no trabalho. As portarias de revisão assinadas hoje simplificam, desburocratizam e harmonizam regras trabalhistas em matéria de segurança e saúde, reforçando a proteção e a segurança ao trabalhador. Com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa tarde a todos. A gente se pergunta, né? Como é que nós vencemos 2020, um ano da pandemia, com mais carteiras assinadas do que no final de 2019? 2021, ainda temos a questão da pandemia, e já ultrapassamos a casa de 2 milhões de novos empregos. Agora, é fácil ser patrão no Brasil ou é difícil? Só quem é ou já foi pode dar essa resposta. É fácil ser empregado no Brasil ou é difícil? É a mesma coisa. Normas regulamentadoras. O Onix está dando continuidade, mas começou com o Rogério Marinho. Ele eliminou mais de 90% dos itens das normas regulamentadoras. Por exemplo, vamos supor que aqui fosse uma empresa. Teria no mínimo 2 banheiros. E chegasse um fiscal lá atrás. Ele ia entrar no banheiro, teria em torno de 43 itens para multar o dono da empresa. 43 itens. Largura da porta, ventilação, luminosidade, porosidade do papel higiênico, água, altura do box. O cara vai sair com... vai arranjar meia dúzia de multa para o patrão ou não vai? Vai arranjar. As consequências disso, não vou falar aqui. Cada um sabe o que está em jogo. Rogério Marinho lá atrás, então, deu uma arrumada nessas questões aí. Que a nossa missão, a minha de presidente, de governadores e prefeitos, é ajudar quem quer produzir, quem quer trabalhar, quem quer empreender. Chamei um assessor meu agora há pouco ali, o tenente Mozart do Exército, é cearense, né? Então tem família no Ceará. Há pouco tempo me procurou, foi o ano passado, falou, olha, o pessoal lá do interior do Ceará, Piauí, Maranhão, que cortam aí a palha da carnaúba, foram multados. Aí, estamos em contato, hoje em dia é fácil a comunicação, falei por telefone com um desses multados e mandou por zap para mim as multas. Daí tive a multa. Falta de banheiro químico, o cara cortando palha de paraúba, lá no 40 graus a temperatura, falta de banheiro químico, R$10 mil. Daí vai no alojamento, obviamente, alojamento improvisado, outra multa. Vai para a mesinha onde o cara faz o almoço, foi improvisado, né, 4 forquilhas, outra multa. Roupa inapropriada, outra multa. Final das contas, mais R$200 mil de multa. Daí o cara fala para mim, presidente, ou eu pago a multa, ou minha família vai morrer de fome se eu pagar a multa.
Como é que te resolve esse negócio? Isso não tem nada a ver com normas regulamentadoras, mas olha como é que são as coisas. Daí a gente pega, por exemplo, uma fazenda. Tem lá o pessoal que está dominando alojamento, alvenaria, tudo bem, bonitinho, entra o fiscal lá. Vê a espessura do colchão, o afastamento entre as beliches, etc, 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 etc. Isso pode ser enquadrado como trabalho análogo à escravidão. E tem teorias no Brasil que diz que a escravidão pode ser escravidão. Bem, se for escravidão, que ninguém defende o trabalho escravo no Brasil, vai na emenda constitucional 81. O Nix estava comigo lá. Foi votada essa emenda constitucional. Eu fui um dos poucos votos contrários a ela. Pena, expropriação do imóvel. Está lá um senhor com 90 anos de idade, que é o dono, vai perder o imóvel. A fazenda com todos os semoventes. Bem, se tem filho de 70, 65, netos de 40, bisnetos recém-nascidos, que viviam da fazenda, vão perder tudo. Como esse Brasil está dando certo ainda? É pela persistência. Imagine se nós tivéssemos uma legislação justa, como esse país poderia estar voando. Quando em 2019, se eu não me engano foi em 2019, aprovamos a MP da Liberdade Econômica. Como é que era? O cara tem um carrinho de pipoca para ir para a praça, um informal. Entrava com o pedido de alvará. Atrasava. Não vou falar por que atrasava. Tinha que procurar um vereador, ser amigo do prefeito, ser amigo do fiscal, etc. Bem, com essa MP, passou a inverter a situação. Ele entra, se em 30 dias não tem o alvará, ele vai trabalhar. Como melhorou esse ambiente de negócio no Brasil? Agora, pouca gente pensava nisso, porque, como regra, com muitas exceções, se criava dificuldade para vender facilidade. Graças a isso, nós sobrevivemos. Nós vencemos 2020 com medidas tomadas em 2019 e continuamos trabalhando nesse sentido. Ainda tem NRs que têm que ser saneadas. O Nix vai continuar fazendo esse trabalho. Não temos outro caminho. Hoje, quem está assistindo, tive hoje reunião com o presidente da Petrobras, teve o ministro das Minas e Energia, falando de preço de combustível. Todo mundo quer que diminua, né? Somos unânimes. Agora, os combustíveis encareceram no mundo todo, e não foi 2, 3, 4, 5, 10%, não. Foi 30, 40, 50, até 100%. O gás usado em casa, né, no Reino Unido, aumentou 300% em 2 meses. Está aumentando no Brasil? Sim, está aumentando no Brasil. O preço do volume de 13 quilos na Petrobras está custando R$46. Mas sai dali e vai para uma empresa que bota o gás para dentro do bojão. Ali, em média, R$20 para engarrafar. É um absurdo esse preço, R$20. Bem, arredondando, chegou a 60. Na ponta da linha está 120. O que eu fiz no começo do ano? Zerei imposto de gás. Mas como é que chega de 60 a 120? Tem ICMS, tem o frete, tem a margem de lucro do cidadão que está vendendo na ponta da linha. Daí eu perguntei quantas engarrafadoras de gás, envasadoras tem no Brasil. Fugiu de cabeça aqui, mais umas 60. Se a gente pega ali o Mato Grosso do Medeiros, entre uma empresa que engarrafa e outra lá no Pará, dá 2.500 quilômetros de distância. Então, quem está recebendo o gás no meio do caminho, o bojão andou de carro 2.500 quilômetros. Aí chega a 140 o bojão de gás. A culpa é de quem? A culpa é do Bolsonaro. Não estou tirando meu corpo fora.
Está mostrando a realidade. Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. É a verdade. Agora é monopólio. É fácil lutar contra monopólio? Não é. Daí, quando falo em combustível, conversando com o presidente da Petrobras já há vários dias, olha, temos um prédio muito bonito, em Vitória, lá no Espírito Santo, da Petrobras, que está mais da metade subutilizado, e a tendência é 90% do prédio, brevemente, não ser mais utilizado. Aí vender por quê? Vamos vender. Vender por quê? Presidente, não dá para vender. Por que não dá para vender? Ninguém vai querer comprar, que o prédio foi feito num terreno que é alugado. Se paga 1.700.000 por mês do aluguel do terreno. É igual o agiota. O agiota não quer que você pague a conta. Ele quer todo mês pegar teu dinheiro. É uma agiotagem, entre aspas. Com dinheiro público. Quem paga essa conta? Todos vocês que botam combustível no carro. E foi feito como no passado isso? Eu não quero entrar em detalhes. Você deve saber, aqui tem gente, todo mundo é inteligente bastante para saber como é que se tratavam sempre as coisas públicas no Brasil. Quando se fala em energia, vamos para Itaipu Binacional. Não investia quase nada na região. O ano passado investimos 2,5 bi. Vamos terminar agora em abril, maio do ano que vem a segunda ponte para o Paraguai. Extensão da pista de Foz do Iguaçu. Atendemos em torno de 40 prefeituras do noroeste do Paraná. Temos uma excelente parceria com o governador Ratinho Júnior. Excelente. Que inclusive, dado a forma como ele encara a questão ambiental dentro do Estado, ele deve terminar o mandato dele com aproximadamente 70 PCHs, pequenas centrais hidrelétricas. Eu sei que gera muito pouco de energia, sei disso. Mas uma PCH, no mínimo, atende uma cidade com 10 mil habitantes. Tem PCHs que atendem com 50 mil habitantes. Ainda bem que tem isso. Que a crise hidrológica que estamos atravessando é uma coisa que nunca, eu acho que nunca aconteceu. Alguns dizem que há 90 anos não acontecia isso no Brasil. E sem energia, tudo se complica. Quando se aumenta o combustível, aumenta tudo, aumenta o frete. Lamentamos, caminhoneiros chiam, com razão. Mas o mundo não é o Brasil não é o mundo. Somos todos, estamos interligados. Uma parte do diesel nós somos obrigados a importar. Porque um ex-presidente muito bacana, tivemos há pouco tempo no Brasil, ele planejou 3 refinarias, 2 no Nordeste e 1 no Sudeste. Por questões políticas, em parte, ou para atender o petróleo vindo do seu amigo lá, Chávez, da Venezuela. Não deu certo. O prejuízo, somando com a de Pasadena e com outra do Japão, ultrapassou 230 bilhões de reais. Quem está pagando a conta? Você que bota combustível no carro. E a gente vê certas pesquisas, né? Que o cara ideal para combater a corrupção é esse cara que tratava a coisa pública dessa maneira, que tinha um projeto de poder. Não era trabalhar pelo Brasil, mas ainda tem vários parlamentares aqui, senadores, naquele governo não tinha teto de gasto, gastava-se à vontade. Nós temos teto de gasto, ninguém quer furar o teto, mas é época diferente. Lá em 2012, prezado Trade, numa canetada, a presidente diminuiu o preço da energia elétrica. Bacana. Quem não entende do assunto, bacana. Bem, pouco tempo depois viu-se a burrada. E foi equalizado. A dívida equalizada, por quê? A transmissão ia parar de ter. Geração ia continuar. A transmissão não ia ter mais. Distribuição ia ter problema também. Daí equalizou-se, vamos pagar a dívida até 2023. Então, quando aumenta a mais no combustível, na energia, a culpa é de quem? Do Bolsonaro. Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Quem não quer diminuir o preço das coisas no Brasil? Qualquer um de vocês, no meu lugar, queria. Mas estamos enfrentando uma realidade. Estamos pagando o preço da política. Fique em casa, que a economia a gente vê depois. Eu, talvez tenha sido o único chefe do mundo, de Estado, que foi contra essa política.
Falei, tínhamos que enfrentá-la. É uma guerra. Ninguém vai ganhar a guerra dentro da toca. Ou na trincheira. Vai ter que sair da toca. Quando eu falei gripezinha, falei que era para mim. Foi num dia que eu falei à nação, usando o meu espaço. O número de pessoas que morrem por Covid abaixo de 20 anos está, hein, Queiroga? 99,99 alguma coisa, mas não é isso, Queiroga? Então por que vacina? Meu Deus do céu! Será que é um negócio que estamos vendo em jogo no Brasil e no mundo? É um negócio que ninguém tem coragem de falar? Porque politicamente não é bom falar. Você perde voto, perde simpatia. Vão te chamar de negacionista, de terraplanista. Vivemos na hipocrisia. E quase o mundo todo vive na hipocrisia. O que é fake news? Fake news é aquilo que você contraria a imprensa, ou que contraria o G7 da CPI. Isso é mentira. Quando se fala em vacina, você fala qualquer coisa suspeita sobre vacina, meu avô tomou a vacina e não passou bem, pronto, isso é fake news. Se botar na tua página, vai ser derrubado a tua página. Se bobear, tu vai para a cadeia. Quem abre a mão de parte da sua liberdade por segurança, acabará ficando sem liberdade e sem segurança. É muito mais cômodo para mim ficar do outro lado. Dá até para fazer aquilo que a CPI me acusou. Mas na verdade, indo para o encerramento, se eu tivesse oferecido o ministério do Queiroga para um pessoalzinho de lá, estava tudo resolvido. Iam comprar vacina sem certificação da Anvisa e sem licitação. Afinal de contas, isso está documentado. Emendas do Omar Aziz e Renildo Calheiros. Relator, aquele senador lá do Amapá. A verdade dói, pessoal. Cada vez que eu toco fogo num ninho de rato, o mundo cai na minha cabeça. Estavam acostumados a outras coisas. Temos excelentes parlamentares, em grande parte ajudam, não a mim, mas o Brasil. Quando atacam o governo dessa forma, todos nós perdemos, mexe na bolsa, mexe no dólar, tudo fica mais caro. Querem o poder pelo poder. Sentar naquela cadeira e agir com honestidade é castigo. Mas devemos mudar, estamos numa queda de braço. Vamos mudar. O trabalho do Onix, né, seu ministério agora, dando continuidade do Rogério Marinho, é excepcional, uma demonstração que ele quer ajudar o Brasil. Ele não, o nosso governo. Vocês nunca viram, nós parlamentares, que eu fiquei 28 anos da Câmara, um time de ministros como esse, e de secretários também, nunca viram. Não tem vaidade entre nós. Queremos o bem de todos, porque assim, né, querendo o bem geral, o individual vai se fazer presente. Imaginem se tivesse sentado na minha cadeira, quem ficou em segundo lugar em 2018. Seguiria o caminho da Argentina. Eu não vou falar mais Venezuela e Cuba, que o pessoal acha que é apelação. Esqueça a Venezuela, esqueça Cuba. Vou ficar um dia lá em Pacarama, recebendo biaquices, as mulheres vindo lá da Venezuela. Muitas grávidas, com criança no braço, outra na mão, mineradas ao longo do caminho, muitas vendendo o seu corpo para poder sobreviver. Não vai ter país para a gente fugir aqui, não. Se o outro lado tivesse ganho as eleições, teria feito o que fazem na Argentina, a nossa querida Argentina. Começou a subir o preço da carne lá, o que o governo fez? Proibiu a exportação. O que está acontecendo? Ninguém está produzindo mais, estão abatendo as matrizes. E para retomar esse mercado, não vai ser 2 meses, 3 meses, vai ser 3, 4, 5 anos. Quando a polícia do Fica em Casa fez se valer no Brasil, que muita gente apoiou, né, o homem do campo trabalhou, mas muitos da agricultura familiar não trabalharam, porque a feira era proibida. Então ele não plantou mais tomate. Para voltar a cultivar o tomate,
leva aí alguns meses, não é de uma hora para outra. Fica em casa, a economia a gente vê depois. Estão vendo. E muito do povo apoiou isso. Vocês lembram, não quero citar nomes aqui, do ex-presidente da Câmara. Queria, para pagar o auxílio emergencial, dar uma tungada em 25% nos proventos, remunerações e pensões. Do lado de cá, Deus nos iluminou. Vamos criar o auxílio emergencial. É uma emergência. Criamos, resolvemos tão bem o problema do ano passado, bem como com o Pronamp, com o BEM, que a iniciativa não foi nossa, veio lá do Senado, do Jorginho Melo. Conseguimos vencer 2020. Quantas barbaridades vocês viram nas ruas, mulheres sendo algemadas, surfistas caçados na praia, comércio sendo soldado, um governador lá do sul, né, interditando gôndolas. Não, você vai no mercado, você pode comprar isso, aquilo você não pode comprar. Isso é uma insanidade que fizeram. Apareceram protótipos de ditadores para o mundo todo. Aqui em Goiás, um prefeito criou a sirene. 18 horas, ninguém mais sai de casa. Vimos guardas municipais desarmados, mantendo o povo dentro de casa, e o povo dentro de casa. Como é fácil impor uma ditadura no Brasil. Será que temos que experimentar isso por outros que por mim não? Vai ser tarde para reagir. Olha o que o outro lado fala. Vamos desarmar a população. Daí o outro bota lá um prato com um fuzil em cima, né? Não comemos fuzis nem balas, comemos feijão. Se alguém entrar na tua fazenda, atira com uma arma de feijão. Vocês não estão vendo mais invasão do campo? Cadê o MST? Arranquei dinheiro das ONGs que sustentavam essa gente. O parlamento aprovou a posse de arma estendida, né? Um porte estendido. As multagens não foram mais para apavorar ou para achacar produtor rural. Multagem tem que haver, sim, mas depois da advertência. Caiu em mais de 80%. O Tarcísio investiu em infraestrutura para escoar esse produto, para chegar mais barato no supermercado e nos portos. Muita coisa foi feita, mas tem gente que está com saudades. E igual aquele homem que não apanha mais em casa, né? Epa, o que está acontecendo que eu não estou apanhando mais em casa? Né, Jôs? Eu não posso inverter isso aí, senão a imprensa vai fazer a maior festa comigo amanhã. Mas nós devemos botar os pés no chão, nós, né, que somos privilegiados, vocês são privilegiados juntamente comigo, para mostrar a realidade da população. Pedi agora uma pessoa nossa que trabalha nos Estados Unidos, Itamaraty, né, ir nos mercados, bem como alguns embaixadores da Europa também, mostrar o que está acontecendo. Lá não é apenas inflação, está havendo desabastecimento. O que nós estamos fazendo aqui com a Tereza Cristina, com o Pedro da Caixa, com o Pedro do Banco do Brasil? Investindo mais. Já acabou o dinheiro do campo aí, né? Mais de 15% em relação ao ano passado, o programa do campo aí, como é que é o nome aí? Safra. Isso é um bom motivo. Agora temos outros problemas, pessoal. Eu vou avisar um ano antes. Fertilizantes. Por questão de crise energética, a China começa a produzir menos fertilizantes. Já aumentou de preço. Vai aumentar mais e vai faltar. A cada 5 pratos de comida no mundo, 1 sai do Brasil. Vamos ter problemas de abastecimento no ano que vem. Agora, chamei o almirante Rocha, da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Rocha, o assunto é esse. O presidente, desde março estamos trabalhando, o mês que vem, vamos entregar aqui o plano emergencial de fertilizantes. É ter gente do teu lado, alguns com indicação política, outros não, né? Mas todos passaram por critério técnico. Não é porque o político indica uma pessoa, você fala que não presta.
Tem muita gente boa. Se fosse assim, eu era deputado, vim ser presidente. É pessoas que querem trabalhar, tá? Tem a capacidade de se antecipar a problemas e trabalham nesse sentido, como o Gilson na questão do turismo. No passado, o chefe do turismo, que era ministro também, tá? E quando ia para o exterior, é para ir tomar champanhe embaixo da Torre Eiffel. O Gilson roda o mundo e roda o Brasil. As reservas de hotéis para o final do ano tá lotado. É trabalho. Uma pessoa simples. Quando eu indiquei o Gilson, o que a imprensa falou? Botou um sanfoneiro. É sempre tentando desqualificar as pessoas. Tudo é uma crítica. Mas se não é pessoas que queiram trabalhar, e o Gilson é um empresário bem-sucedido. Eu não sei quanto ele ganha, não vou falar aqui, mas podia estar muito bem cuidando da vida dele lá fora. O Tarcísio tem oferta de 250 mil para ganhar por mês. Ele falou para mim, presidente, eu tenho um compromisso, vou ficar até o final do ano que vem. E se não fosse eu estar no ministério, não teria essa proposta. Ninguém me conhecia. Nem eu conhecia o Tarcísio, meu colega de Amã, mas não conhecia. Convivemos 3 anos dentro da Câmara, não lembro da cara dele. E olha que ele é um cara que chama a atenção. Mas ele se revelou extremamente competente. Quem não está feliz com o Tarcísio? Um orgulho, não meu, nosso, do Brasil. Assim que uma pequena, grande mulher, Tereza Cristina, o Gilson, o João Roma, que veio do parlamento, nosso ministro da Cidadania, o Onico, já falei, o Queiroga está com a batata quente enorme nas mãos, enorme. A saúde sempre foi problemática, agora agravou-se com a questão da pandemia, como tem outros ministros aqui na minha frente, até o nosso querido Jean Heleno, um exemplo para todos nós, como temos excelentes parlamentares, deputados aqui, pessoas que eu conheço também, secretários, etc. Esse é o Brasil, pessoal. Assim é que nós devemos nos conduzir. Eu, quando era militar, achava que só quem estava fardado servia a pátria. Não, quem está de paletó e gravata e faz um bom trabalho serve a pátria. Quem está com macacão numa oficina também. Quem está lá no campo, idem. Quem está com uma sunga na praia, uma boia na mão, que é salva-vidas também. Todos aqueles que fazem o seu trabalho com honestidade, com vontade, com patriotismo, pensando na família e no próximo, faz um bom trabalho. Todos nós somos bons brasileiros. Obrigado a todos vocês, parabéns e obrigado por existirem. Está encerrada esta cerimônia. Obrigado pela confiança. E essa foi a cerimônia de anúncio da modernização de normas de segurança do trabalho. O objetivo é simplificar as regras e torná-las mais claras, mais modernas, sem deixar de lado a proteção do trabalhador. Fique agora com a programação da TV Brasil. Até a próxima.